Muito bem, e nesse mesmo café da manhã com jornalistas, o presidente também tratou de outros temas. Segundo o portal UOL, por exemplo, ele falou sobre o episódio envolvendo a saída do agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que entrou em rota de colisão com o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Aspas para o presidente Jair Bolsonaro, segundo o relato do portal UOL. Nenhum filho meu manda no governo. Não existe isso. Na sequência, também disse, abre aspas, tudo passou a ter um filtro da minha parte, isso sobre esse tema. Ele lamentou a saída de Bebiano e comparou a saída a um casamento que termina precocemente. Também se referiu sobre o episódio envolvendo a decisão, né? Aquele comunicado, já houve recuo, depois um segundo recuo, vamos falar sobre isso na sequência do programa, do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que recomendava, né, que determinava que os diretores de escola filmassem os alunos perfilados perante a bandeira nacional, cantando o hino e depois usando o slogan da campanha presidencial. Ele disse que advertiu pessoalmente o ministro, chamou para conversar, abre aspas, eu disse a ele, peça desculpas e desfaça. Por exemplo, são alguns outros temas. Vamos lá, Joel, começa com você agora. Finalmente temos uma declaração pública aí do presidente dando a entender de que vai tentar dar uma baixada de bola aí nos filhos, né? Especialmente no Carlos Bolsonaro, muito desbocado, tá sempre aí querendo criar confusão, atirar em adversários que às vezes fazem parte do governo do pai. Lembrando, caso alguém tenha esquecido, que o Carlos Bolsonaro não é exatamente parte do governo, né? Ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, que ele esteja dando pitacos adoidados sobre ministros, acusando aqui, criando um problema ali, não é exatamente esperado numa república representativa como é o caso do Brasil. Ele já reagiu nas redes sociais também, né? Ele já disse que nenhum dos filhos mandam no governo mesmo. Ele chancelou um pouco as afirmações do pai, mas dando a entender também que elas não mudam nada, que vai se manter exatamente a mesma dinâmica que tem sido até aqui, que eu tenho certeza. Não é só que, para quem olha de fora da opinião pública, pega um pouco mal e desgasta um pouco o governo ver esse tipo de briga interna. Eu tenho certeza que para os próprios ministros que integram o governo, não é uma situação nada confortável saber que uma briga, um problema com o filho do presidente pode criar uma instabilidade ali. Então espero que realmente o Bolsonaro, nosso presidente, siga aí e consiga de fato abaixar a bola. Que se vai conseguir, né? Porque o Twitter é democrático, todo mundo pode continuar usando livremente. E aí, Vera Magalhães? A primeira admoestação pública, né? Ou quase isso que ele faz ao Carlos Bolsonaro. Diz que nenhum filho dele manda no governo e que tudo passou a ter um filtro da parte dele. Foi ainda leve, mas acho que pontuou algo que era necessário para a sociedade, para os próprios apoiadores do governo, para essa ala mais ideológica do governo. Diz que tudo passou a ter um filtro da parte dele, e aí ele está falando de várias coisas e não só dos filhos. E falou sobre o episódio Bebiano, dizendo que não havia outra saída ou não havia outro desfecho. Eu acho que é, em parte, verdade. Não havia outro desfecho possível depois que ele e o filho fritaram o ministro em praça pública, porque os fatos que supostamente levaram à sua demissão não são eles tão graves assim a ponto de levar à demissão de um ministro. A gente tem um outro ministro envolvido em casos mais graves, com próprios assessores sendo acusados de terem desviado dinheiro de campanha, terem usado laranja, etc., que continua todo pimpão no cargo. Então, não havia outro desfecho possível depois que o casamento se esgarçou por obra e graça do próprio Bolsonaro e da família. Mas acho importante que, tendo visto o reflexo que isso teve, e que certamente teve, inclusive para a redução da popularidade do presidente, mostrada pela pesquisa CNT-MDA que nós falamos aqui essa semana. Eu acho que ele põe um pé na realidade, percebe que não dá para continuar nesse diapasão nas redes sociais, fazendo política pelas redes sociais, faz um gesto de aproximação com a imprensa e faz um gesto de contenção do filho mais explosivo. Eu acho que isso tudo não é por acaso, isso tudo é fruto de uma avaliação de que estava sendo necessária essa arrumação. Então, eu acho positivo, vamos ver se ela se confirma, se mantém daqui para frente. Sua avaliação, Andreasa? Pois é, eu acho que a questão está desviada. O presidente está respondendo a uma questão que não existe. Portanto, tem um ambiente falacioso aí na reação do Jair Bolsonaro. É um exagero dizer que os filhos, especialmente o Carlos, mandam no governo.
Eu não vejo essa formulação apresentada por quem é sério. A questão é o grau de interferência, aí sim, inegável, dos filhos no governo, através do pai, falando ao ouvido do pai. A questão é o acesso que os filhos têm ao pai, incontornável, para tratar de questões relativas ao governo. É claro que eles atrapalham e têm atrapalhado até aqui, cada um a seu modo. Eu não acredito, na prática, em que o Jair Bolsonaro tutele o Carlos Bolsonaro. Que o Carlos Bolsonaro vai parar de fazer o que faz, vai parar de interferir, inclusive via rede social. Objetivamente, o presidente Jair Bolsonaro retirou do filho Carlos o acesso ao seu Twitter, por exemplo, trocou a senha e não comunicou ao filho? Duvido. Carlos Bolsonaro continua tendo acesso às redes do pai. Quem estuda, quem acompanha a rede dos dois vê a simetria de ações. Então, talvez haja um recuo tático do Bolsonaro, discursivo, criando uma questão que não existe, que tem impacto sobre o filho, que também recua, agora resolveu virar vereador, fico feliz, só fala de problemas do Rio de Janeiro, mas me parece um recuo tático. Depois eles voltam.